Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Elias Santana e estamos aqui para compartilhar com os irmãos mais uma porção da palavra do Senhor. Hoje nós vamos ver o capítulo 10 do Evangelho de Mateus. É interessante observar que neste capítulo Mateus ele registra mais um sermão proferido por Jesus. É o sermão da ordenação, o momento em que Jesus separa os seus apóstolos, preparando-os e instruindo-os para a missão de pregar o Evangelho. Vale ressaltar que a obra da salvação ela só poderia ser realizada por Jesus Cristo. E Jesus a fez sozinho, realizou-a sozinho na cruz do Calvário. Mas o testemunho dessa salvação só poderia ser dado pelo seu povo, ou seja, por aqueles que creram nele e o receberam como Senhor e Salvador. O rei agora precisava de embaixadores para levar a mensagem do reino. Assim como hoje ele continua precisando de pessoas para levarem a sua mensagem. É como se estivéssemos ouvindo o clamor de Isaías capítulo 6, versículo 8. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Mateus, ao encerrar o capítulo 9, ele registra o momento em que Jesus contempla as multidões e as vê como ovelhas que não têm pastor, desamparadas, aflitas, e Jesus tem compaixão daquelas pessoas. Naquele momento, Jesus olha para os seus discípulos e diz para que eles orem. Orem ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. Ele disse de fato, a colheita é abundante, mas os trabalhadores é que são poucos. E foi exatamente a estes homens que Jesus se dirigiu para que eles pudessem orar ao Senhor da Seara, que Jesus depois os envia como embaixadores para pregar a palavra do reino. Irmãos, não basta somente orar, é necessário que cada um de nós possamos nos colocar à disposição do Senhor para sermos enviados como pregadores do seu Evangelho. Para compreendermos melhor o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, devemos ter em mente que a mensagem aqui descrita, ou seja, as recomendações dadas por Jesus, elas dizem respeito aos apóstolos do passado, aos discípulos do futuro e aos discípulos do presente. Há no capítulo 10 três seções distintas que são destacadas por Mateus. E as recomendações são feitas a estas pessoas distintamente. Quando lemos o capítulo 10, a partir do versículo 1 até o versículo 13, nós vamos encontrar as instruções dadas por Jesus aos apóstolos do passado. É o momento em que Cristo separa dentre as multidões de discípulos que o seguiam, porque não eram apenas os 12 que seguiam a Jesus. Pelo contrário, uma multidão de discípulos seguiam a Jesus, uns com intenções verdadeiras e convictos de que Jesus era de fato o Filho de Deus, outros apenas pelas circunstâncias do momento. Mas aí, dentre estes que seguiam a Cristo de forma autêntica e sincera, ele separa 12 homens. E estes 12 homens foram chamados de apóstolos. A palavra apóstolo vem do grego e significa aquele que é enviado em uma comissão. Os gregos usavam essa designação para representantes pessoais do rei, ou seja, para aqueles que eram embaixadores e atuavam com a autoridade do rei. Veja que Jesus aqui usa essa expressão com a mesma finalidade. Ele chama estes homens e dá a estes homens poder para expulsar espíritos imundos, para curar todos os males e doenças no meio do povo. Eles estavam sendo enviados em nome do rei e na mesma autoridade do rei para realizar os mesmos feitos que o rei já vinha realizando no meio do povo. Vale ressaltar que, de acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 21 e 22, não era qualquer pessoa que poderia ostentar esse título de apóstolo. Para ser apóstolo do Senhor Jesus, a pessoa deveria ter seguido a Cristo desde o momento do seu batismo até o momento da sua subida aos céus, ter participado do ministério de Jesus, ter visto o Senhor ressuscitado. Paulo se refere aos apóstolos como aqueles que lançaram os alicerces da igreja e depois saíram de cena. Portanto, todos os cristãos hoje, eles são enviados para representar o rei e devem fazê-lo conforme a palavra do Senhor. Porém, nenhum cristão nos nossos dias pode ser considerado como apóstolo, pois nenhum de nós vimos o Senhor Jesus ressuscitado.
A comissão dada por Jesus Cristo a estes 12 homens não é a mesma que nós temos hoje. Ele os enviou às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles não deveriam pregar o evangelho nem a gentios e nem a samaritanos, mas somente a judeus. A mensagem que estes 12 embaixadores deveriam pregar era a vinda do reino de Deus, assim como João Batista pregou e assim como Jesus pregou no início do seu ministério. Estes homens deveriam viajar de cidade em cidade, dependendo da hospitalidade alheia. Não deveriam levar consigo ouro, prata ou qualquer moeda. No entanto, como embaixadores do rei, não deveriam se hospedar em qualquer casa, somente com aqueles que se mostrassem dignos, ou seja, com aqueles que recebessem Jesus e a palavra do evangelho que eles levavam. Não sabemos quanto tempo durou essa missão dada por Jesus a estes homens. Sabemos que Jesus também saiu a pregar e que posteriormente esses apóstolos eles voltaram e relataram ao Senhor tudo o que havia acontecido, conforme Lucas capítulo 9, versículo 10. Apesar de ser possível aprender com os princípios espirituais descritos na comissão feita por Cristo a estes 12 homens, nós não devemos aplicar essas instruções à nossa vida. A comissão que recebemos do Senhor é outra. É a de Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, não apenas a casa de Israel. O evangelho que devemos pregar é o evangelho que diz que Cristo morreu pelos nossos pecados e todo aquele que crê no Senhor Jesus receberá dele a vida eterna. O rei já veio, sofreu, morreu, ressuscitou dentre os mortos e agora oferece salvação a todos os que nele creem. A partir do versículo 16 até o versículo 23, nós vamos encontrar instruções para os discípulos do futuro. Quando lemos esses versículos, nós percebemos que o tom do discurso do Senhor, ele muda. Jesus agora começa a falar de perseguição. Nós não vimos nenhum registro de Jesus falando sobre perseguição sofrida pelos apóstolos que foram enviados por ele no início desse capítulo. Jesus também agora faz referência à pregação do Evangelho aos gentios, não somente aos judeus. Jesus faz referência ao Espírito Santo, que ainda não tinha sido dado aos apóstolos naquela ocasião. No versículo 22, Jesus fala de uma perseguição de caráter mundial. Ele diz: vocês serão odiados por todos. E no versículo 23, Mateus ele relata o fato da volta de Cristo, o que certamente transporta todo o fato aqui descrito, tudo o que foi aqui citado para um tempo futuro. Mas a que época Jesus se referia de fato? Até certo ponto, alguns daqueles acontecimentos se deram em Atos dos Apóstolos. No entanto, Jesus não voltou naquela época. E além disso, o ministério em Atos dos Apóstolos não estava restrito somente à cidade de Israel, como diz o versículo 23. Ao que parece, o período descrito nessa seção é paralelo ao tempo da tribulação descrita por Jesus lá no sermão profético, no Monte das Oliveiras, capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus. A declaração feita no versículo 22 aqui do capítulo 10, quando Jesus diz que aquele que perseverar até o fim, é sem dúvida parte do discurso profético de nosso Senhor Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 13. Não se refere a alguém se esforçando para não perder a salvação, mas sim a uma pessoa passando por uma perseguição e se mantendo fiel até a morte. Se de fato essas instruções aplicam-se à tribulação vindoura, não é difícil entender então por que Jesus falou tanto sobre ódio, perseguição e todas estas coisas. O período da tribulação será um tempo de oposição. Os servos de Deus serão como ovelhas em meio a lobos, terão de ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Essa oposição ela não virá somente por parte das religiões da época, mas também do próprio Estado, do próprio governo e até mesmo das famílias dessas pessoas. Haverá também um declínio no amor e na lealdade dentro das famílias. A falta de afeição natural é uma das características marcantes desses últimos dias. Jesus faz referência a um texto do Velho Testamento, Miqueias capítulo 6, versículo 7, para descrever o que vai acontecer nas famílias nesses últimos dias. Ele diz: um irmão entregará à morte o seu irmão,
e o pai ao filho, e os filhos se rebelarão contra os seus pais e lhes causarão a morte. Mas apesar de tudo isso, a tribulação também será um tempo de oportunidade. Os cristãos poderão testemunhar do Senhor Jesus a governadores, aos reis. E quando forem apresentados aos seus algozes, o Espírito Santo os instruirá acerca do testemunho que eles deverão dar. Vale aqui ressaltar que essa palavra de Mateus capítulo 10, versículos 19 e 20, diz respeito aos discípulos que estiverem passando pelo momento da tribulação e que naquele momento em que estiverem sendo apresentadas às autoridades, o Espírito Santo lhes dará a palavra. Os cristãos de hoje não podem fazer uso dessa palavra como desculpa para não se prepararem para pregar a palavra, não estudarem a palavra, não se prepararem para serem testemunhas do Senhor. Esses versículos descrevem a urgência da situação e não devem servir de parâmetro para o ministério nos dias de hoje. Vemos também que a tribulação, além de um tempo de oportunidade, será também um tempo de compromisso. Os embaixadores do rei eles devem ser perseverantes até o fim. Apesar dos flagelos, das rejeições por parte das famílias, das perseguições sofridas por parte de líderes religiosos e dos governos, os cristãos eles devem permanecer fiéis ao Senhor até a morte. E por fim, nos versículos 24 ao 42, nós temos as instruções de Jesus aos discípulos do tempo presente. Apesar de as verdades contidas nessa seção se aplicarem aos servos de Deus em qualquer período da história bíblica, essas palavras parecem relevantes para a igreja nos dias de hoje. A ênfase dada por Cristo neste texto é não temais, ou seja, não tenham medo. Não tenham medo do que exatamente? A resposta a essa pergunta está nos versículos 32 e 33, e consiste no medo de confessar a Cristo abertamente diante dos homens. Creia, meu irmão, Deus não tem agente secreto. 007 de Cristo não existe. A confissão pública de fé em Cristo Jesus é a evidência de uma salvação verdadeira. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 10, versículos 9 e 10, ele diz que com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a vida eterna. Não precisamos ter medo de confessar a Jesus Cristo abertamente diante dos homens. E aqui no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, Jesus apresenta vários motivos para sermos ousados em nosso testemunho. E o primeiro motivo apresentado pelo Senhor Jesus é de que o sofrimento é algo esperado. Nos versículos 24 e 25, Jesus diz que o servo não é maior do que o seu Senhor. O discípulo não é maior do que seu mestre. Basta o discípulo ser como seu mestre. Jesus diz, olha, se perseguiram o mestre, vão perseguir os discípulos. Se perseguiram o Senhor, vão perseguir os servos. A certeza que nós temos é que a nossa confissão pública do Senhor Jesus, da nossa fé em Jesus, nos trará perseguição. A segunda razão pela qual não devemos temer em confessar Cristo abertamente nestes dias é que Deus revelará todas as coisas. Os versículos 26 e 27, ele nos declara isso. Os inimigos de Cristo usam meios ocultos e dissimulados para opor-se ao Evangelho, mas o verdadeiro cristão não. Os verdadeiros cristãos, eles são abertos, são corajosos. Seu testemunho não tem nada a esconder. Jesus disse, olha, aquilo que eu digo para vocês em oculto, pregai sobre os telhados. O próprio Jesus nunca disse nada em oculto. E haverá um tempo em que Deus haverá de revelar todas as intenções do coração do homem. Em terceiro lugar, devemos dar testemunho abertamente do Senhor Jesus nesses dias, porque tememos somente a Deus. No versículo 28 ele diz, não temam aqueles que podem matar o corpo, mas nada podem fazer a alma. Temam antes aquele que pode matar o corpo e ainda fazer sofrer a alma no inferno. Deus é capaz de destruir não apenas o corpo, mas também a alma no inferno. Portanto, é a Ele que nós devemos temer. E como filhos de Deus, sabemos que nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. Portanto, a pessoa que teme a Deus, ela não tem mais nada a temer. O temor do Senhor, ele anula todos os outros medos. Em quarto lugar,
Não precisamos ter medo de confessar a Cristo abertamente diante dos homens, exatamente porque Deus cuida dos seus. Versículos 29 a 31, Jesus traz uma descrição que demonstra o cuidado de Deus para com os seus. Diz, olha, vejam os pardais, vocês não dão valor nenhum a eles, porém nenhum deles cai sem que o Pai o permita. Ora, se Deus cuida assim dessas aves, não cuidaria Ele de nós? O cuidado de Deus por nós é tão especial, irmãos, que Ele sabe exatamente quantos fios de cabelo há em nossa cabeça. E sabendo que Deus tem esse cuidado maravilhoso para conosco, não temos razões nenhuma para temer. Em quinto lugar, não devemos ter medo de confessar Cristo abertamente, porque Cristo honra aqueles que assim o fazem, aqueles que o confessam diante dos homens. Mateus, no capítulo 10, versículos 32 e 33, Jesus diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Vale ressaltar que confessar ao Senhor não é apenas declarar o seu nome com os lábios, como muitos os fazem. A verdadeira confissão, ela é acompanhada de uma mudança de vida, de uma mudança de comportamento. Não é simplesmente dizer que Jesus Cristo é o Senhor, é viver uma vida de obediência a Ele e à sua vontade. O discurso e a prática devem caminhar juntos. Aqueles que confessam o Senhor Jesus devem viver de modo que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. E por último, devemos confessar a Cristo sem medo diante dessa sociedade, porque não podemos escapar dos conflitos. A guerra já foi declarada, e quem a declarou foi o próprio Deus, no Gênesis capítulo 3, versículo 15. Temos o diabo como nosso adversário, o mundo e a carne para lutarmos constantemente contra eles. Uma vez que nos identificamos como servos do Senhor Jesus Cristo e o confessamos como Senhor, passamos a fazer parte dessa guerra. Jesus disse, olha, não pense que eu vim trazer paz, eu vim trazer guerra. As pessoas vão olhar vocês diferente, as pessoas vão julgar vocês pelo comportamento de vocês e pela atitude de vocês. As pessoas vão odiar vocês. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como vocês não pertencem ao mundo, o mundo vos aborrece. Todo cristão deve decidir de uma vez por todas amar a Cristo, tomar a sua cruz e segui-lo. Vale lembrar que tomar a cruz é confessar a Cristo e viver em obediência a Ele todos os dias. Significa morrer para si mesmo diariamente e viver para Cristo de forma intensa e constante. Mateus 10:39 nos apresenta duas alternativas: salvar a vida ou sacrificá-la. Não há meio termo. Se protegermos nossos interesses pessoais, seremos perdedores. Mas se morrermos para nós mesmos e vivermos para os interesses de Deus, seremos vencedores. Por fim, podemos ser bênçãos para os outros. Mateus, no capítulo 10, versículos 40 a 42, nos relata que não seremos rejeitados por todos. Alguns nos receberão de braços abertos e aceitarão o testemunho que daremos. Afinal, somos embaixadores do Rei. Fiquem tranquilos, porque o Rei recompensará cada uma dessas pessoas pelo que elas fizerem. Tudo depende da atitude do anfitrião. Se receber o embaixador como profeta, um porta-voz de Deus, terá recompensa. Se o receber somente como um homem justo, terá outra recompensa. Mas mesmo um simples copo de água fria, oferecido com o espírito correto, será devidamente recompensado. Meus queridos, que o Senhor vos abençoe, que possamos continuar firmes nesse propósito de leitura da palavra do Senhor, crescendo em graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.